Olá! O Programa de Mobilidade Acadêmica da Universidade Federal de Goiás permite que estudantes de outras instituições federais de ensino de todo o país possam vir cursar semestres letivos conosco, assim como as instituições do estado de Goiás e mesmo entre estudantes das próprias regionais da UFG. Essa é uma oportunidade incrível de fazer novos amigos, de conhecer novos professores, de conhecer ambientes diferentes universitários e novas cidades e de incrementar o seu currículo, não só de forma acadêmica, mas também do ponto de vista profissional e pessoal. Para ter mais informações, visite o nosso site na Prograde e inscreva-se. Essa é uma oportunidade importante para o seu currículo durante a graduação. Olá, meu nome é Larissa Morieli Santos Almeida. Eu me formei em fisioterapia pela UFG. Estou aqui para contar para vocês um pouquinho da minha experiência com mobilidade acadêmica. Eu tive conhecimento do programa de mobilidade através do site de informações da UFG. Eu havia tentado uma vez a mobilidade internacional, o intercâmbio internacional para Portugal, ao qual não fui classificada. Então eu sempre ficava de olho no site para ver se saía um novo edital, e nisso saiu o edital para mobilidade acadêmica. De início eu não sabia do que se tratava, eu sabia que era um intercâmbio, mas não sabia como funcionava o programa. Então eu pesquisei e me atraiu muito, porque eu estava muito em busca dessa mudança, de sair um pouco da zona de conforto, de conhecer outras culturas, outro tipo de ensino. Então, assim, foi muito bom. De início, eu fiquei um pouco confusa e indecisa a respeito de qual universidade ir, porque o programa, ele oferece uma ampla opção de universidade, porque é no Brasil inteiro. Então, eu fui pela classificação do MEC e vi que a Universidade Federal de Minas Gerais tinha uma boa pontuação quanto a isso. Então eu falei, já que eu vou me mudar, já que eu vou para um lugar mais longe, por que não para uma das melhores, né, do país? Então foi essa a minha escolha, meu critério de corte mesmo. E eu fiquei muito na expectativa de conhecer algo novo, de ir para uma cidade nova. Eu nunca tinha ido a Belo Horizonte, então foi totalmente novo para mim, eu só fui. E foi muito bom, foi uma das melhores experiências, assim, até hoje, assim, de mudança de cidade, de sair um pouco da zona de conforto. E nesse período que eu fiquei na UFMG, eu cursei o estágio do 10º período, ao qual faltava para mim fazer. Eu estava no 9º período. Então eu cursei o estágio do 10º, que foi na área hospitalar, que é a área que eu trabalho hoje. Então, assim, me acrescentou muito, porque foi um divisor de águas para mim. Eu pude conviver com outra cultura, com pessoas um pouco diferentes, com ensino diferente, mas que me agregou muito, me ajudou a descobrir a minha área de formação. E quando eu voltei com muita sede, assim, de passar o que eu tinha aprendido, as experiências que eu tinha vivido. Então, no período que eu voltei para a UFMG, eu voltei já no finalzinho da graduação. Então eu só cursei alguns dos 2 estágios que faltavam e me candidatei para a monitoria de fisioterapia hospitalar, ao qual eu tinha feito aqui a matéria e o estágio. Então, assim, eu pude passar o que eu vi para os alunos, para os meus colegas, e isso foi muito bom. E no mais, assim, eu acho que todas as expectativas, tudo que eu esperava, eu acho que foram atendidas. Eu acho que até melhor, porque eu descobri uma cidade maravilhosa. Eu adorei Belo Horizonte. Inclusive, moro aqui hoje. Me formei pela UFG,
Assim que eu me formei, eu voltei para Belo Horizonte para me especializar na área de fisioterapia hospitalar e estou aqui cursando residência em um dos hospitais. Então foi muito agregador para minha vida, foi um divisor de águas. E meu conselho para quem quer participar, para quem tem um pouco de medo, vai, arrisca. Eu acho que a gente não tem nada a perder. E se você se arrepender, se você não gostar, volta. Não tem problema, é super tranquilo. A minha experiência com a UFG, eu fui muito bem recebida. A coordenadora do curso de fisioterapia foi uma mãe em todos os aspectos. Então, assim, eu não tenho do que reclamar, eu só tenho a agradecer ao UFG, primeiramente, pela oportunidade dessa mudança, dessa oportunidade de transformar vidas mesmo. E a UFG pela receptividade, por tudo que me ensinou, por tudo que me agregou enquanto eu estive lá. E sem falar nas pessoas que eu conheci, que valem ainda mais, que eu vou levar para a vida inteira. Então, vai, se arrisca que vale muito a pena. Olá, meu nome é Rebeca. Vou ler as perguntinhas aqui. Como tive conhecimento do programa da mobilidade da UFG? Uma amiga minha, ela queria fazer estágio curricular fora de Goiás e a gente queria ir juntas. E ela sabia da existência desse programa de mobilidade acadêmica, então nós duas fizemos tudo juntas, né? Ela fez o estágio curricular dela na UFSM e eu estudei na UFSM por 5 meses, né? 6 meses. Moramos juntas e tudo mais, foi uma experiência bem legal. Quais foram as minhas expectativas em participar do programa? Cara, eu tinha muita expectativa, assim, de conhecer gente nova, de conhecer um lugar novo, de estar num lugar novo e ter experiências diferentes, né, das daqui, porque sair da zona de conforto sempre traz isso, né, assim, esse tipo de experiência que você tem que ser resiliente e lidar com pessoas e situações diferentes, né? Isso só testa a sua flexibilidade e maleabilidade, né? Em frente a situações novas, enfim. Eu sabia que eu ia ter que passar por isso e passei, né? Questão 3 aqui quais as expectativas foram ou não atendidas durante o programa. Todas foram. Tive muita experiência nova, conheci muita gente nova. Eu faço veterinária e o hospital veterinário deles lá é sensacional. Com profissionais sensacionais, os professores de lá são excelentes, tanto quanto os daqui, né? Mas, assim, são coisas diferentes. Então, você acaba que aprende técnicas novas, produtos novos, instrumentos, enfim. É muito legal conhecer um lugar diferente para você ter experiências diferentes e você trazer, né, isso pro seu dia a dia, pro lugar que você mora. Número 4. Quais foram as principais contribuições do programa para a minha formação? Foi exatamente isso que eu falei. Você aplicar tudo que você aprende. Eu aprendi muita coisa lá. Não só questão de, tipo assim, doenças, né, diferentes que tem umas doenças que são típicas de lá e as doenças que são típicas daqui. Mas, assim, técnica cirúrgica, eles têm umas técnicas diferentes, assim, anestesia. Então, foi uma experiência muito legal, contribuiu demais para minha formação. Eu recomendo para todo mundo você sair do lugar que você tá para ir para um lugar novo, conhecer gente nova, ter experiências novas. E é isso. Olá, meu nome é Suzane Oliveira de Andrade e eu sou estudante do curso de Artes Visuais aqui da UFG. E conheci o programa de mobilidade através de amigos que já tinham participado do programa e passado como era e tal, e eu tinha muita curiosidade de saber como era participar. Eu tinha muita vontade de fazer um intercâmbio e acabei não conseguindo, e aí tentei o de mobilidade. Falei assim, é parecido, né? E aí tentei o de mobilidade
E eu, e juntamente com a amiga que estuda comigo, faz o mesmo curso, nós fomos para o mesmo lugar. Fomos para Recife, na UFPE, em Pernambuco, e fizemos essa aventura lá, né? Fomos nós duas estudar artes visuais lá. As minhas expectativas com o programa era como que ia ser, né? As disciplinas lá, como funcionava a universidade e tal. E elas foram supridas, assim, né? Foi uma experiência bem bacana de fazer juntamente com alguém que eu já conhecia, então ajudou bastante, deu muita coragem de morar num lugar novo, eu não conhecia, nunca tinha ido pra lá, a gente não conhecia ninguém. Então uma deu força pra outra, né? Foi bem legal. E eu indico muito quem tem vontade de estar fazendo algo parecido, como intercâmbio, mobilidade, que faça mesmo, que vale a pena, que entre em contato com a universidade que você tem vontade, entre em grupos, converse, tire dúvidas, né? Pesquise sobre, e que vá mesmo, que vale muito a pena, acrescenta bastante na nossa vida, mudou minha vida, assim, mudou meu sotaque. Ele é outro, né? Ele virou uma mistura. E que vale muito a pena. Eu acabei empolgando tanto que eu fiz transferência de universidade e mudei de curso daqui pra lá. E de última hora eu acabei mudando de ideia e fiquei em Goiânia mesmo. E não prossegui com o curso lá, mas eu fiz toda a duração de mobilidade, que é de 1 ano e meio, que é o máximo que você pode ficar. E eu fiquei 1 ano e meio lá. E foi incrível, foi muito bom. E eu indico bastante, porque muda, né, a sua forma de ver as coisas, né? Aprender novas formas de aprender e de ensinar também, né? Foi inovador, assim, na minha vida. E eu indico bastante quem tem essa vontade de estar fazendo esse programa, de estudar em outro lugar, que aproveite essa oportunidade que as universidades federais dão pra gente como aluno, que vale muito a pena mesmo. Sou muito agradecida de ter participado desse programa e desse espaço de poder estar passando para vocês como foi e como sucedeu tudo, né? Obrigada, gente. Beijinhos. Olá, eu sou a Lara, tenho 27 anos e participei do programa de mobilidade estudantil pelo UFG. A primeira pergunta é: como tive conhecimento do programa de mobilidade? Eu tive o conhecimento através do grupo de Facebook da universidade, em que o coordenador publicou o edital. Eu entrei, me interessei e me inscrevi. 2. Quais foram minhas expectativas para participar do programa? Bom, as expectativas são sempre muito grandes, né? Porque eu tive que mudar de cidade, mudar de faculdade, mudar de amigos. Então a gente fica com aquela ansiedade e aquela expectativa do novo, do diferente, né? E como é um programa que você tem que ir tudo certinho, preparado, você já sabe todas as matérias que você vai cursar naquele ano, tudo de acordo com o professor, com o coordenador do curso. Então você fica naquela ansiedade de viver aquilo, de fazer aquelas matérias. É muito legal esse nervosismo de início, assim. Eu fazia, né? Eu me formei em direção de arte pela UFG, eu fui fazer cenografia e indumentária na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. E foi assim, foi uma experiência, uma das mais incríveis que eu já vivi até hoje. Foi muito bacana e eu acho que as pessoas têm que fazer, têm que procurar, porque é um desenvolvimento tanto profissional quanto pessoal. Então vale muito a pena. Quais foram as principais contribuições do programa para a minha formação? Bom, eu aproveitei tudo e mais um pouco que eu podia. A dica que eu dou é essa: aproveitar enquanto você está ali.
se engajar nos projetos, entrar em projeto de pesquisa com o professor, fazer monitoria, e eu fiz tudo isso. Lá era uma universidade que tinha muito projeto, então eu entrei em quase todos. Então eu tive esse aprimoramento no meu currículo, né? Eu entrei em muito projetos assim de diferentes vertentes que me deram bagagens que eu jamais imaginei que eu ia ter na minha vida. Por exemplo, eu fiz lá, como era direção de arte, cenografia indumentária, um pouco voltado para teatro, também para cinema, mas mais voltado para teatro. Então a gente fez muito espetáculo de teatro em que a nossa função, nossa responsabilidade era conceber figurino e cenário, desde projeto até execução. Então, assim, é uma experiência muito valiosa para quem está nesse mercado que eu falo, porque você vai lidar com todos os tipos de percalços que acontecem quando você está na vida real. Então, a gente montava, a gente desenhava os croquis, a gente quebrava, marretava coisa. Então, assim, foi muito, muito bom, muito valioso, porque foi uma experiência que eu não teria. E lá eles dão esse suporte para você conseguir fazer e realizar esses espetáculos. Lá eles contavam com acervo de figurino, acervo de contra-regra. Então foi muito massa, assim, eu aprendi muito, muito mesmo. Eu digo que para mim o meu currículo hoje com certeza, a UFG, os 2 anos que eu fiquei na UFG foram incríveis, mas essa mobilidade foi um complemento, foi um plus a mais, em que eu pude explorar a minha área por uma outra perspectiva, por um outro ponto de vista. E é isso que a mobilidade te faz, né? Faz você estudar por um outro caminho, por um outro lado, ver de outra forma. Ainda mais que mudou de estado, então tudo muda um pouco, né? Muda a cultura, muda os valores, enfim, tudo isso. 5. Quais foram as minhas contribuições para a comunidade de estudantes e professores durante a realização do programa? Bom, eu fui muito engajada, eu participei de muitos projetos de professores, eu fiz monitoria também enquanto eu estava lá. Então eu e os professores tinham uma conexão muito forte, eu ajudando eles me ajudando, claro que eles me ajudando mais, né? Mas eu entrei de cabeça mesmo, então eu participava das pesquisas dos professores, participava dos projetos. Eu contribuí muito para a universidade, porque como eu vim da UFG, eu pude levar uma outra perspectiva também, um outro lado. Como ali era o Sudeste, né, eu pude trazer um pouquinho da cultura do Centro-Oeste, de como a gente estudava a direção de arte aqui, levar para lá, levar um pouquinho do teatro, do cinema, do Centro-Oeste, que não é, o Centro-Oeste é às vezes até esquecido pelas pessoas do Sudeste. Então eu pude levar um pouquinho da cultura da gente para eles, e com certeza foi um diferencial e foi muito bacana, assim. Quais as minhas expectativas que não foram e quais foram atendidas durante a realização do programa? Bom, eu não tive nenhuma expectativa que não foi atendida. Na verdade, as minhas expectativas foram superadas. Foi um programa imensamente maravilhoso que me deu bagagens que eu jamais achei que eu ia ter, como eu já disse antes. Eu aprendi muito, muito mesmo. E acho que todo mundo deveria fazer, porque é uma forma da gente sair um pouco da nossa zona de conforto também, né? E estudar de outra forma também, ver para o outro lado, para um outro ponto de vista. Então, para mim, o programa foi muito valioso e eu recomendo todo mundo fazer. Se tem a oportunidade, façam, escolham uma universidade que vocês gostariam de ir. Também não vai para qualquer lugar, né? Mas escolham uma universidade que vocês gostariam de ir, uma universidade que é considerada, que tem muita bagagem, que tem uma nota bacana. Leiam o corpo docente e se joguem, gente. Aproveitem enquanto estão lá, porque vale muito a pena. Um beijo! Meu nome é Kiara Xavier de Oliveira e eu curso Letras e Estudos Literários na UFG. Como tive conhecimento do programa de mobilidade da UFG? Bem, desde que eu ingressei na universidade, eu sempre estive aberta às oportunidades que ela pudesse me oferecer, e foi em uma dessas buscas por editais, seja de estágio ou intercâmbio, que eu encontrei de mobilidade acadêmica. Foi assim, paixão à primeira vista. Logo ali quais universidades federais faziam parte do convênio, selecionei as que mais me interessavam e entrei em contato com a minha coordenadora.
Quais foram as principais contribuições do programa para a minha formação? A oportunidade de entrar em contato com diferentes abordagens e metodologias de ensino, sem dúvida, foi essencial para expandir os meus horizontes. Penso que não haja uma universidade sequer que seja igual a outra, e o fato de serem únicas torna tudo ainda mais enriquecedor. É a diversidade que possibilita a construção de saber mais justo e consistente, e a mobilidade acadêmica propicia da melhor maneira possível essa experiência. Quais foram as minhas contribuições para a comunidade de estudantes e professores durante a realização do programa? Imagino que a própria divulgação da existência do programa de mobilidade, porque muitos com quem tive contato desconheciam, e a realização de iniciação científica pela Cátedra Agostinho da Silva, em parceria com o Instituto Camões. Vale ressaltar que, muito mais do que uma contribuição minha, vejo como uma oportunidade oferecida pela Universidade de Brasília, que muito me enriqueceu. Por fim, eu gostaria de agradecer especialmente a minha coordenadora Edna Faria, ao Heloísio Caetano, coordenador da mobilidade, e a professora Fabrícia Wallace, minha orientadora na Universidade de Brasília. Fica aqui o convite a todos vocês que assistiram o vídeo e estão participando este ano do Compex, a procurarem mais informações a respeito do processo de mobilidade, porque ele de fato tem muito a nos acrescentar. Abraço!